procurador César Dario Mariano da Silva, especialista em direito penal e autor de obras jurídicas, traçou um retrato preciso da situação brasileira ao desabafar sobre a erosão do Estado de Direito no país. O jurista alertou: vivemos um momento em que garantias construídas ao longo de séculos estão sendo relativizadas diante dos olhos de todos, sob o aplauso de uns, o silêncio de outros e o temor da maioria. Ouça o texto. Vivemos tempos obscuros. Segurança jurídica é figura do passado. Ninguém tem mais a menor ideia de como o direito será interpretado por alguns magistrados que fazem dele o que quiserem e sem o menor pudor. Uns até criam ou alteram o teor de normas jurídicas da forma que bem lhe aprouver e julgam processos em que possuem claro interesse no seu resultado. Outros são amigos íntimos ou já declararam terem forte inimizade, mesmo que de forma dissimulada, com uma das partes, fazendo tábula rasa dos institutos da suspeição e do impedimento. Reclamar disso com mais veemência e de outras situações inusitadas na seara jurídica pode render censura, banimento de perfil, processo, multas altíssimas e, quiçá, a depender do que se reclame de quem, até mesmo prisão. Quem atualmente pode se sentir totalmente seguro ao tecer algum comentário um pouco mais candente nas redes sociais sobre política ou questionar a atuação de algum agente público de alto escalão? Esse medo ou receio indica que algo está muito errado, haja vista que em um Estado democrático o direito à crítica é protegido e ainda incentivado, por ser um dos atributos da democracia em que é possível externar suas ideias dentro dos limites da legalidade, sem medo de ser investigado ou processado. Traficantes soltos a rodo e condenados a cumprir penas restritivas de direito, mesmo que flagrados com centenas de quilos de drogas, algo nunca visto pelo mundo democrático afora, ao passo que há pessoas processadas e até condenadas à pena de prisão por crimes de opinião e outras pelo planejamento de um suposto golpe de Estado sem o início da execução do delito, conduta impunível penalmente. Nem discuto se para alguns investigados estão presentes os requisitos para a decretação da prisão cautelar, vez que, quando a ideia é prender, qualquer motivo, mesmo que sem fundamento, vale. Processos coletivos com denúncias e condenações genéricas de baseada, violando o sagrado direito de defesa. Como se defender de uma acusação que não individualiza a conduta do acusado? Penas absolutamente desproporcionais para os participantes dos atos do 8 de janeiro, superiores às aplicadas para homicidas, sequestradores, roubadores e traficantes flagrados com até mesmo tonelada de drogas, pelo simples fato de estarem no lugar e hora errada e sem a menor periculosidade social. E pior, sem ter a quem recorrer, uma vez que julgados em última instância e sem possuir prerrogativa de foro e, em tese, pelas próprias vítimas. Inquéritos eternos e sem objetos determinados que alcançam a tudo e a todos, que de forma subjetiva possam colocar em risco o Estado democrático de direito. Prerrogativa de foro pela qualidade da vítima, juiz, investigador, medidas cautelares decretadas de ofício e investigações secretas, tudo contrário à doutrina e jurisprudência sedimentadas há décadas. Magistrados que externam publicamente suas opiniões sobre casos que poderão futuramente julgar, algumas vezes com a explícita intenção de influenciar parlamentares a não aprovarem determinadas leis ou normas sob o argumento de eventual inconstitucionalidade, violando o princípio da separação e independência dos poderes da República. Procedimentos investigatórios avocados e conduzidos pela excelsa corte sem que se conheça ao certo o real motivo, isto é, sem a indicação clara das provas que apontariam o envolvimento criminoso de autoridade detentora de prerrogativa de foro ou da existência de outro fundamento que justificasse a tramitação do feito na mais alta esfera do Poder Judiciário.
Embora seja possível a decretação de sigilo no interesse da investigação e para a proteção da intimidade e imagem dos envolvidos, não raras vezes, como ocorreu com a fraude no Banco Master, os fatos em apuração são de evidente interesse público. Nessas hipóteses, diante do conflito entre tais direitos, deve prevalecer o interesse da coletividade, especialmente daqueles que sofreram prejuízos diretos, em saber o que efetivamente ocorreu, como se desenvolvem as apurações e quais providências estão sendo adotadas. Processos por delitos de corrupção e lavagem de dinheiro anulados por vícios formais e, em consequência, corruptos confessos que ressarciram a União em dezenas ou mesmo centenas de milhões de reais são absolvidos e os agentes da persecução penal oficiantes nestes feitos perseguidos, passando os bandidos a serem os mocinhos e estes os bandidos em uma total inversão de valores. E o pior é que esses processos foram analisados por 3 desembargadores do tribunal local e por mais 5 ministros do Superior Tribunal de Justiça, que mantiveram as decisões por unanimidade de votos. Tal situação causa perplexidade, notadamente porque essas anulações foram proferidas de forma monocrática na maioria dos processos e mantidas por apenas outros 2 ministros de uma das turmas julgadoras da excelsa corte. Direito penal do inimigo rolando solto, violando direitos básicos de todo investigado e acusado, e lawfare empregado à exaustão, visando ferir a imagem de adversários pessoais e políticos, ou ainda a amedrontar ou retirar da vida pública aqueles que ousam se insurgir contra o sistema. A situação está tão esculhambada na esfera jurídica que até norma penal incriminadora foi criada por meio de decisão judicial, que definiu o delito mediante interpretação extensiva e analogia em malam partem, proibida em nosso direito, que prevê o princípio secular da legalidade ou da reserva legal, de modo que a criação de norma penal incriminadora depende de processo legislativo regular. Ou seja, não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. A isonomia, princípio fundamental e inerente a qualquer Estado que se pretenda democrático, transformou-se em mera ficção retórica, um ornamento constitucional destituído de efetividade prática. Para os amigos do rei, o céu; para os seus inimigos, o inferno. Os fatos passaram a ser examinados tanto na fase investigatória quanto no curso do processo, não segundo critérios objetivos e universais, mas conforme o nome que figura na capa dos autos. Abandonaram-se, assim, a generalidade e a impessoalidade, que constituem pressupostos elementares não apenas do direito penal, mas também do direito processual penal. Vivemos um momento em que garantias construídas ao longo de séculos estão sendo relativizadas diante dos olhos de todos, sob o aplauso de uns, o silêncio de outros e o temor da maioria. O direito, que deveria ser o freio dos excessos, o limite do poder e o escudo do cidadão, transformou-se, em muitos casos, em instrumento de pressão, de intimidação e de conveniência política. Quando princípios basilares como a legalidade, a tipicidade, o devido processo legal, a imparcialidade do julgador, a isonomia e a liberdade de expressão deixam de ser inegociáveis, nenhum de nós permanece seguro. Hoje, quem é perseguido pode ser o outro. Amanhã poderá ser qualquer um. A erosão das garantias não atinge apenas seus destinatários imediatos, mas corrói silenciosamente os alicerces do Estado democrático de direito. É preciso, portanto, reafirmar sem medo, sem cálculo e sem hesitação que Constituição não é sugestão, direitos não são favores e justiça não pode ser exercício de vontade pessoal. A história demonstra que toda vez que a democracia abre mão de seus princípios para combater supostos inimigos, acaba destruindo a si mesma.
Ainda há tempo de corrigir os rumos, mas o relógio avança rápido e o silêncio dos que têm o dever de falar pode cobrar um preço muito alto. Ou resgatamos a segurança jurídica e o respeito às garantias fundamentais agora, ou nos acostumaremos a caminhar permanentemente à beira do abismo. Enfim, tudo aquilo que aprendi, pratiquei e ensinei ao longo dos meus 35 anos de atuação no direito, especialmente no campo penal e processual penal, parece hoje não valer mais nada. O procurador César Dario Mariano também publicou um artigo em que analisa o PL anti-anistia aprovado pela Câmara dos Deputados, que foi citado pelo governo americano como justificativa para a retirada das sanções Magnitsky do ministro Alexandre de Moraes, de sua família e de seu escritório. O PL da dosimetria. A resistência à concessão da anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro é enorme, tanto por parte do governo federal quanto pelo próprio Congresso Nacional, além de haver imensa probabilidade de veto presidencial e declaração de inconstitucionalidade da lei pelo STF. Por isso, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei para reduzir as penas dos participantes dos atos. Sou totalmente favorável à anistia a todos os envolvidos, direta ou indiretamente, nos atos do 8 de janeiro, que seria a melhor forma, se não a única, de serenar os ânimos da população e colocar uma pá de cal nesse triste episódio da nossa história, a fim de que o Brasil retome a normalidade política e jurídica. Não vou discutir aqui se houve de fato crime, se todos os participantes dos atos deveriam ter sido condenados e se o STF era competente para julgar pessoas sem prerrogativa de foro, o que já fiz em diversos artigos que se encontram na rede bastando pesquisar. No entanto, não há como negar a desproporcionalidade das penas aplicadas, que giram em torno de 14 a 27 anos de prisão. Como cansei de escrever e falar, não vejo nenhuma inconstitucionalidade na anistia, que é ato privativo do Poder Legislativo e vedada apenas para os crimes hediondos e equiparados, sendo certo que nenhum dos executores do quebra-quebra em 8 de janeiro e nem os condenados por serem os idealizadores de um imaginário golpe de Estado praticaram essa espécie de delito. Mas, ao que tudo indica, mesmo que a anistia fosse aprovada, o que seria bem difícil, notadamente no Senado Federal, haveria veto presidencial que, malgrado derrubado, seria julgada sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, onde já há ministros antecipando seu voto, como se isso fosse juridicamente possível, e indicando que a anularão. Com efeito, muito embora não seja o caminho ideal, longe disso, melhor que as penas sejam readequadas, o que já deveria ter sido feito por ocasião da condenação, que colocou todos no mesmo balaio e sequer se interessou em individualizar as condutas. Deixou-se de ser observado algo básico em direito penal, a dosimetria das penas, corolário do princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso 46, da Constituição Federal. A individualização da pena desenvolve-se em 3 etapas: a legislativa, a judicial e a executória. Na primeira, caberá à lei fixar as penas que serão aplicadas para cada tipo penal. A quantidade da pena deve guardar proporção com a importância do bem jurídico tutelado e a gravidade da ofensa. Por isso, cada tipo penal prevê quantidade mínima e máxima de pena e, em alguns casos, espécies distintas de sanções penais que podem ser aplicadas, dependendo do caso, alternativa ou cumulativamente. Na etapa judiciária, caberá ao juiz, à vista da infração cometida, escolher a pena que será aplicada dentre as cominadas no tipo penal, dosar a sua quantidade entre o mínimo e o máximo previsto, fazer inserir causas que possam aumentar ou diminuir a reprimenda, fixar o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como analisar possível substituição por pena mais branda. Cuida-se de critério em que o julgador possui discricionariedade regrada. Isso porque, embora tenha liberdade de escolha quanto à pena que irá aplicar, bem como sua quantidade,
deve obediência a regras previstas no Código Penal. Por fim, após a aplicação da pena, há necessidade de sua execução. As diretrizes quanto à execução da pena estão previstas principalmente no Código Penal e na Lei de Execuções Penais. O denominado PL da dosimetria alterará sensivelmente as penas no que tange aos benefícios de execução penal para os autores diretos dos atos do 8 de janeiro. No entanto, afetará em muito menor escala os idealizadores e financiadores do suposto golpe de Estado, isto é, para esses condenados, ainda assim, a pena a ser cumprida em regime inicial fechado e semiaberto será bem elevada. Questão já debatida à exaustão é quanto ao acúmulo material entre os delitos de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático. Segundo o projeto, não haverá a somatória das penas desses delitos, ou seja, concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal. No entanto, será reconhecido o concurso formal próprio ou perfeito que enseja aumento da pena do crime mais grave, golpe de Estado, de 1/6 até a metade, a depender do critério empregado pelo magistrado. Artigo 70, primeira parte do Código Penal. Também haverá redução das penas para aquelas pessoas que se envolveram diretamente nos atos de 8 de janeiro e foram levadas pela multidão em tumulto. A psicologia explica a influência da multidão em tumulto sobre o ânimo do agente, também conhecido como efeito manada. Nem sempre é fácil aos componentes de uma multidão permanecerem à margem de atos ilícitos eventualmente praticados pela turba enfurecida ou perturbada, o que justifica a atenuação da pena, desde que o agente não seja o provocador da confusão. Como expliquei em diversas oportunidades, tal redução já deveria ter sido realizada quando da condenação, por se tratar de uma atenuante genérica. Neste caso, normalmente, a pena seria reduzida de 1/6 para aquele que não foi o responsável pelo início do tumulto. Para esta hipótese, o PL foi mais longe. Ele criou uma causa de diminuição da reprimenda e não apenas uma atenuante genérica, cuja redução normalmente é menor. Os condenados pelos atos de 8 de janeiro terão suas penas reduzidas de 1/3 a 2/3 se tiveram seu comportamento influenciado pela multidão em tumulto, praticamente todos, desde que o agente não tenha praticado ato de financiamento ou exercido papel de liderança, excluindo-se assim os condenados como mentores e idealizadores do suposto golpe, ou seja, Bolsonaro e os demais participantes condenados posteriormente, General Braga Neto, Ramagem, etc., não serão beneficiados pela redução das penas, mas tão somente os executores diretos, aqueles que se encontravam na Praça dos Três Poderes no fatídico dia. Outra questão que sequer foi debatida é que não se levou em consideração se a participação foi de menor importância e nem se houve desvio subjetivo entre os participantes, também conhecido como colaboração dolosamente distinta, que reduz sensivelmente as penas, com fundamento no artigo 29, parágrafos 1º e 2º do Código Penal. Com efeito, havendo graus de participação no delito, a de menor importância deverá ser reconhecida quando a conduta do agente tiver exercido pequena eficiência para a execução do crime. Essa diminuição será devido à menor contribuição causal. Assim, quanto maior for a contribuição do agente para a prática do crime, menor deverá ser a redução da pena e vice-versa. Trata-se de direito subjetivo do agente e, caso reconhecida a participação de menor importância na sentença, a redução da pena se torna obrigatória. Além do mais, pode ocorrer que o autor principal pratique um crime menos grave do que o pretendido pelo partícipe, ensejando o desvio subjetivo entre os participantes. Nesse caso, o partícipe responderá pelo crime pretendido e o executor pelo crime mais grave ocorrido. Se o resultado mais grave for previsível ao partícipe, a pena pelo delito que lhe foi imputado será aumentada até a metade. Não pode ser descartado que o agente tenha ido ao local apenas para danificar bens,
junto com outras pessoas. Só que alguns resolveram ir mais longe e passaram a querer depor o governo já constituído ou abolir o Estado democrático. No caso, houve desvio subjetivo entre os participantes do delito, de modo que cada um responderá pelo crime pretendido e não objetivamente pelo resultado produzido. É o que diz a norma legal, que não foi observada. Difícil crer e defender tecnicamente que todos os participantes daqueles atos sejam merecedores das mesmas sanções, notadamente aqueles que não vandalizaram os prédios públicos e apenas estavam no local sem nada mais fazer ou querer, que, para mim, sequer deveriam ter sido denunciados e muito menos condenados. Cuida-se de sério equívoco dogmático na dosimetria das penas, critério que deveria ter sido analisado no acórdão condenatório, deixando de observar a regra básica de direito penal, haja vista que a pessoa condenada deve ter a pena aplicada de acordo com a sua culpabilidade e não de forma automática, de modo que todos recebam a mesma reprimenda, independentemente do seu grau de participação no delito. Seria desejável que o Senado analisasse essas possibilidades e promovesse a devida emenda ao projeto, pois nem todos os condenados efetivamente desejaram participar dos delitos pelos quais foram responsabilizados. Muitos buscavam apenas danificar bens públicos, sem qualquer propósito de contribuir para um golpe de Estado ou de abolir o Estado democrático de direito. Outros tiveram atuação de menor relevância, com reduzida influência na produção do resultado, especialmente aqueles que sequer ingressaram nos edifícios públicos. Aliás, é possível que a maioria nem mesmo pretendesse praticar qualquer delito, limitando-se a comparecer ao local para protestar por motivos diversos, sobretudo em razão do resultado das eleições e da desconfiança quanto à lisura do processo eleitoral. Também houve alteração dos prazos para cumprimento das penas. Para progressão ao regime semiaberto, o condenado primário deverá ter cumprido ao menos 1% da pena no regime fechado. Para progressão ao regime aberto, mais 1% da pena no regime intermediário, levando-se em consideração o tempo restante, desde que o mérito recomende bom comportamento carcerário e não ter cometido faltas disciplinares. Se for reincidente, o prazo para a progressão será de 20%. Esse novo dispositivo, se mantido no Senado Federal e sancionado, alterará todos os prazos para a progressão de regime previstos no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Anoto que a alteração proposta conflita diretamente com os prazos para a progressão de regimes aprovados no PL do Marco Legal de Combate ao Crime Organizado, antigo PL Antifacção, cujos prazos são bem maiores para os crimes mais graves previstos no Código Penal. Malgrado não se refira diretamente aos atos de 8 de janeiro, foi proposta alteração na Lei de Execução Penal para que fique expressamente consignado que será possível a remissão da pena, um desconto no cumprimento da pena, pelo trabalho ou estudo daquele que se encontra em regime aberto domiciliar, tema até então controvertido na doutrina e jurisprudência. O interessante é que, publicada a Lei Penal Mais Benéfica, ela retroage em favor de todos os investigados, acusados e condenados, alcançando até mesmo aqueles que estejam em cumprimento de pena ou já a tenham resgatado, nos exatos termos do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal e artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Muito embora não se trate de anistia, que no meu modo de ver seria o ideal, por critério de justiça, a nova legislação, se aprovada, beneficiará notadamente os condenados como executores diretos dos atos de 8 de janeiro, sendo certo que muitos já terão direito à progressão de regime prisional e até mesmo ao livramento condicional. Sem contar que não haverá como se julgar alteração legislativa inconstitucional, posto que se trata de atribuição do Poder Legislativo de modificar ou criar normas penais, sejam mais severas ou mais brandas. Enfim, mesmo não sendo o desfecho ideal, é o melhor que pode ser feito nesse momento, podendo, no futuro, com a alteração da composição das casas legislativas,
novamente ser trazida à discussão a questão da anistia a todos os envolvidos nos famigerados atos de 8 de janeiro. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista!